Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora Valdirene e hoje nós vamos falar um pouquinho do gênero textual HQ. Só que nós vamos falar desse gênero textual HQ sendo transformado no gênero narrativo, que é o que eu vou cobrar de vocês na próxima avaliação de redação. E como nós estamos fazendo nossos estudos remotos, eu achei que ficaria mais didático se eu gravasse um vídeo explicando para vocês como que transforma esse gênero HQ no gênero narrativo. Ok, meus queridos? Vamos lá então? Nós temos então aqui uma tirinha, tal qual nós já estamos acostumados aí a ver, principalmente nas avaliações de língua portuguesa, tá? Então vamos fazer a leitura aqui dessa tirinha. Então nós temos a Mônica aí sentada, o Cebolinha chegou. Olha como que nós já trabalhamos essas características. O balãozinho do pensamento, por causa do formato dele. As linhas cinéticas que estão aqui, que nós já trabalhamos, significa que ele está em movimento. E aqui nós temos um balãozinho e parece que ela está chorando. Tá vendo? Por que eu acho que ela está chorando? Porque a imagem do rostinho dela também me mostra isso. Olha, aqui também parece que é uma lágrima caindo. Então, nós temos aqui indícios de que essa personagem está triste. E aqui nós temos também no personagem Cebolinha uma mudança no comportamento dele. Olha como que ele estava, a expressão dele aqui. Olha como que a expressão mudou. E olha, parece que como que ele freou os seus movimentos através dessa linha aqui. Então, tudo isso é uma leitura que a gente faz. Aqui nós vimos que ele mudou a sua ação. O que ele fez? Ele sentou juntinho dela. E ela, com um olhar de surpresa, que não esperava isso dele, perguntou o que foi. E ele, olha como que mudou a expressão. Olha a expressão do primeiro para o terceiro quadrinho. Aqui, está com o olhar de alguém que vai aprontar alguma coisa. Agora, olha aqui o olhar dele, um olhar de ternura. Aí ele fala para ela, vou esperar sua tristeza passar para poder provocar você. Então, tudo isso é uma leitura que a gente faz antes de fazer uma produção de texto. Então, se eu quero transformar esse gênero num gênero narrativo, a primeira coisa que eu vou observar é o cenário. Por quê? Nas avaliações, nas redações que nós aprendemos, a primeira coisa que a gente não coloca lá, principalmente no gênero narrativo, não é um marcador de tempo? Pois é, qual o marcador de tempo e espaço que nós temos aqui? Pelo cenário, nós vamos observar que eles estão aí durante um dia. Então, nós podemos colocar numa bela manhã, numa tarde ensolarada. Tudo isso nos leva aqui ao cenário. E a localização? Eles estão onde? Onde que vocês acham que eles estão? Estão em um parque? Ótimo! Então, coloque que os personagens estão em um parque. Agora, nós vamos tratar, então, já colocamos o marcador de tempo e o lugar onde estão. Quais são os personagens que fazem parte dessa história? O primeiro que nós vimos aqui é o Cebolinha. Nós temos aqui o Sansão e depois nós temos a Mônica. Então, são elementos chaves aí para compor a nossa narrativa. E depois que nós colocamos já o marcador de tempo, o local, os personagens, o que a gente vai mostrar para o leitor? Lembrando que o leitor que vai ver o seu texto narrativo é como se ele fosse cego. Você está vendo uma linguagem verbal e não verbal. O leitor não vai ver isso. Ele vai ver exclusivamente a sua linguagem verbal, ou seja, as palavras. As imagens não vão estar com ele. Então, você precisa mostrar para o leitor tudo que você está enxergando. O que nós vamos colocar aqui? O que está acontecendo com cada um desses personagens? Aí você vai retratar no seu texto narrativo que o personagem Mônica está triste, que o personagem Cebolinha está com cara de quem vai aprontar, tá bom? Olha a cara dele.
Olha, Mônica, presta atenção nesses detalhes que eles são relevantes para o seu texto. E depois nós vamos partir aí para a segunda parte do texto. Nós vamos colocar aí no nosso segundo parágrafo o desenvolvimento desse texto. Depois que ele chegou aí com cara de quem vai aprontar, provavelmente ele queria pegar o Sansão da Mônica. O que aconteceu? Qual foi a reação dele? Ele parou, não parou? Ele não ficou surpreso? Por que ele ficou surpreso? Poxa, a Mônica estava chorando. Ele ficou ali desconcertado com isso, tá? Então, isso você vai colocar tudo aí no desenvolvimento do seu texto. E na sequência? Na sequência, você vai mostrar o que ele fez para resolver esse problema. Olha que bonitinho. Ele sentou do lado dela. Aí, nessa parte aqui, nós vamos, é claro, o narrador vai falar que ele sentou do lado dela. Qual foi a reação dela? Puxa, ela ficou surpresa. Agora é hora de, além de você mostrar para o leitor que ela ficou surpresa, você vai colocar aí também a fala dela. Lembrando que nós trabalhamos já com essa pontuação do narrador e depois como que a gente faz para colocar a fala do personagem, tá bom? Então você vai contextualizar. O narrador aí dá indícios de que o personagem vai falar, então você coloca aqueles verbos de elocução, 2 pontos, parágrafo, travessão e coloca a fala da Mônica. Depois, o narrador vai dizer o que o Cebolinha respondeu para ela. Você, mais uma vez, coloca a voz do narrador, né? O verbo de elocução, que o Cebolinha respondeu, e coloca 2 pontos na outra linha, parágrafo e travessão, e transcreve aí a fala do Cebolinha. O que mais que está faltando para essa história ficar completa? Poxa, está faltando um desfecho, ou seja, um encerramento. Qual poderia ser o encerramento aqui? Que os dois ficaram ali sentados. Poderiam ter ficado em silêncio, poderiam estar observando aquela manhã ou aquela tarde maravilhosa, mas um estava fazendo companhia para o outro. Ou seja, eles estavam ali desempenhando a função de amigos nas horas que mais precisam, né? Que eles são arqui-inimigos na hora aí da bagunça, mas são amigos na hora que um precisa do outro, tá bom? Como que eu vou montar esse texto? Bom, esse texto a gente vai montar da seguinte maneira. A primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é com o parágrafo introdutório. O que vem a ser o parágrafo introdutório? Primeiro, nós vamos colocar aqui um marcador de tempo, né? De acordo com o que nós vimos na historinha lá, na HQ. A gente coloca os personagens ali para introduzir essa história e coloca o local onde eles estavam. E depois a gente vai retratar aqui tudo que está lá no primeiro quadrinho da tirinha. O que tinha de diferente ali, né? Ela estava triste, né? E parecia que ia chorar. Mas aí o que aconteceu? Agora vem ali a parte em que, por mais que a menina estivesse triste, era um cenário ali estável. Então, nós vamos problematizar essa história que aí vem o desenvolvimento. Olha que bonitinho. Quem chegou? Chegou o Cascão. Aí você coloca que modo, de que jeito ele chegou, para que ele chegou. Você tem que relatar para o leitor, você tem que narrar para o leitor tudo o que a linguagem não verbal está te mostrando. Isso é muito importante, ok? Então, vai ficar desse jeitinho aqui. Você pausa esse vídeo, faz a leitura direitinho e percebe aqui todas as características do texto narrativo, ok? O que vem na sequência? Na sequência, nós vimos aqui o último quadrinho, que foi aí a reação do Cebolinha em relação àquela cena. Preste bastante atenção aqui. Na fala do narrador, quando ele coloca o verbo de elocução, olha, 2 pontos, para na outra linha, parágrafo, travessão, e coloca a fala do personagem tal qual foi dito. Depois que transcreveu a fala do personagem, vem a fala do narrador novamente,
tá bom? Com verbo de elocução novamente, 2 pontos, parágrafo, travessão e a fala da Mônica, tá bom? E nunca se esqueça daquele parágrafo de encerramento. Apesar de que a historinha tenha terminado aqui, nunca deixe a historinha terminar na última fala do personagem. Coloca lá um último parágrafo para o leitor ficar todo feliz com o desfecho daquela história, ok? Prontinho? O texto está pronto? Não! O texto nunca está pronto antes da gente colocar o quê? O título. É a última coisa que a gente faz no texto? Sim, é a última coisa que a gente faz. Mas a gente pode deixar de fazê-lo? Nunca. Faz parte da estrutura do texto, tá bom? Então, na aula de quinta-feira, vou passar uma tarefinha para vocês. Vou colocar lá uma tirinha para que vocês façam a interpretação e vocês vão fazer a produção de texto para mim, observando todas essas características que nós vimos nesse videozinho aqui. Tá bom, meus queridos? Que quando vier aí a avaliação de redação, vocês tirem de letra, tá? Um beijo para vocês. Eu não preciso nem dizer com quanta saudade eu estou de vocês, né, meus queridos? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um beijo, tchauzinho!